Opa, e aí? Saca só essa animação épica. O anime de Blue Lock não é um exemplo de animação, mas já sabemos isso desde a primeira temporada. Partes como essa que você tá vendo eram normais pro anime, mas a história e os personagens faziam o anime valer a pena. Mas cara, o que tá acontecendo com a segunda temporada é coisa de maluco, tá simplesmente horrível, não existe animação aqui. Na primeira temporada, mesmo a gente já tendo uma animação mediana pra baixo, nós ainda tínhamos momentos legais de se ver e que despertavam nosso ânimo e deixavam a gente com aquela sensação. Caraca, que cena foda! Mas na segunda temporada, se você tem o mínimo de conhecimento do mangá, você sabe que o próprio mangá tem mais animação que o anime. O mangá tem mais animação e dá mais sensação de movimento que o anime que é pra ser animado. Um animador que trabalhou na segunda temporada de Blue Lock revelou o principal problema da animação tá tão ruim quanto está. Ele diz que trabalhou no segundo episódio da segunda temporada e que ficou tão ruim pela falta de organização de quem trabalharia em tal episódio, e também quantos episódios o animador ficaria responsável de animar. Ele diz que não ficou responsável só por 1 ou 2 episódios, e sim por 5 episódios. E pra quem não sabe, isso não é nada comum no rumo dos animadores, pois vocês devem imaginar o quão difícil é animar uma cena do zero e ter coerência como um anime. Ele também diz que tem certeza de que não só ele, mas todos os outros animadores que trabalharam nesse episódio não fizeram as animações que foram publicadas. Aí você pode estar confuso, né? Tipo, como eles fizeram uma animação que não foi publicada? Eles foram contratados e trabalharam por nada então? Pois bem, pelo que parece, as animações foram capadas na versão final. E pra quem não sabe o que significa a palavra capado, saiba que eu também não. É uma palavra que o tradutor que traduziu todo esse texto do animador não encontrou o significado correto. Mas basicamente ela tem o significado da palavra limitado, ou seja, como se o trabalho deles tenha sido sabotado. Ele também diz que muito provavelmente a culpa não é de quem ficou responsável pela pós-produção do anime, pois pra quem não sabe, um anime é dividido em partes, como roteiro, produção, pós-produção e etc. Basicamente a culpa é do estúdio 8-bit que não tem a capacidade de gerenciar um anime, pelo menos não um anime de esportes como Blue Lock. O significado de anime se refere a uma animação, movimento, seja desenhado à mão ou por computação gráfica, e tem que vir do Japão também para utilizar o termo anime. Agora eu te pergunto, existe alguma animação aqui? Não! É literalmente uma imagem, uma arte que por mais bonita que seja, não está em movimento. A única coisa que se move é o cenário, mas mesmo assim não é qualquer animação. Qualquer pessoa consegue fazer isso com o conhecimento básico de edição de imagem. Quando saiu a notícia de que o anime ia ter apenas 14 episódios, eu pensei que poderia ser um ponto positivo, pois diferente da temporada anterior, que teve que ser corrida para ser lançada na época da Copa, essa temporada, com menos episódios e sem pressa para ser lançada, poderia ter mais carinho e cuidado da parte dos animadores. Afinal, eles teriam mais tempo para isso. Mas não, a empresa 8-bit, que é responsável por tudo isso estar acontecendo com o anime de Blue Lock, decide lançar um anime mal feito e por motivo algum. É importante ressaltar que a culpa não é dos animadores. Se você acompanha pelo menos um pouco as notícias sobre os animes, sabe que recentemente tivemos o mesmo com o anime de Jujutsu Kaisen, do estúdio Mappa, que é bastante conhecida por entregar animes com qualidade muito boa, mas que em troca disso põe em risco a sanidade e a saúde dos animadores, fazendo eles trabalharem em rotinas exaustivas e exploradoras apenas para lançar seus animes no período planejado. Mas em Blue Lock não existe essa necessidade. Os animadores muito provavelmente estão expostos por situações parecidas, mas sem motivo algum, porque Blue Lock já é um anime gigantesco que faz sucesso no mundo todo. Se ele fosse lançado no ano que vem, não iria alterar em nada na recepção dos fãs e, pelo contrário, provavelmente seria muito melhor do que está acontecendo agora, pois a animação seria mais bonita, a fluidez nos movimentos existiria e a galera iria adorar. Mas não, a 8-bit simplesmente decidiu fazer as coisas às pressas e lançar um anime dessa maneira feia e inacabada que estamos tendo. Um dos motivos que teriam para explicar tudo isso seria pelo medo da obra esfriar e cair no esquecimento do público, mas isso seria impossível. O futebol está presente na vida de quase todo mundo e todo mundo ao menos de vez em quando ia lembrar de Blue Lock ao lembrar de futebol. Até o Zico fez um post recentemente no Instagram dizendo que estava muito feliz de ter sido mencionado no anime de Blue Lock lá na primeira temporada, mesmo se conhecer o anime. Então não ia ser da noite pro dia que o anime ia ser esquecido. Era só a empresa postar atualizações de vez em quando falando sobre a produção, se ela estava próxima ou não, e de tempos em tempos ir lançando spoilers ou teasers do anime. Mas não, eles simplesmente decidem lançar um anime dessa forma e foda-se, tá ligado? E o pior, pra piorar toda essa situação, ao mesmo tempo que a segunda temporada podia estar em produção com foco total pra trazer pelo menos uma qualidade decente pra nós espectadores, eles simplesmente decidem lançar o filme sobre o Nagi no mesmo
mesmo ano em que o anime estava previsto para ser lançado. Qual o sentido disso? A gente já viu que isso pode causar com os animes de temporada, tendo como exemplo Boku no Hero, que por mais que tenha uma animação razoável e boa até, teve momentos dignos do troféu pior animação do ano. E tudo isso porque tinha um filme sendo produzido para ser lançado próximo do lançamento do anime. Então, ao invés da equipe de produção poder focar na produção só do anime ou só do filme, ela teve que ser dividida, causando esses desastres visuais que estamos assistindo semanalmente. Lança só o filme do Nagi, que é um personagem que a maioria dos fãs gostam, e no outro ano lança a segunda temporada, pois assim não vai faltar conteúdo e não vai ter uma animação ruim, fazendo com que os fãs tenham pelo menos uma boa qualidade de animação, pelo menos digna da primeira temporada, que já era mediana para baixo. Mas não, a melhor ideia com certeza é lançar tudo em um ano só com a qualidade ruim para baixo. E a gente tem uma boa parcela de culpa nisso, pois ao invés de reclamarmos no Twitter ou em qualquer outra rede social, sendo educados, mas criticando isso, nós aceitamos isso e no máximo reclamamos com os nossos amigos ali da nossa bolha social. Eu fico com dó dos animadores e dos dubladores, pois eles dão a vida nisso e no final seus trabalhos vão ser levados com uma má reputação. Afinal, o anime tá desse jeito aí. Então, cara, se eu tenho uma dica pra te dar é: leia o mangá porque, cara, tudo é melhor no mangá. A arte e as cenas são impecáveis e dificilmente a gente fica confuso ou acha um erro nisso. Além do motivo de todo mundo ver Blue Lock, que são os momentos fodas, a história e os personagens, que por sinal são muito melhor retratados no mangá. E também veja outro anime. Olha quantos animes estão sendo lançados. Dragon Ball Daima, Dandadan, Bleach e até mesmo o novo anime de Nanatsu no Taizai estão melhores que Blue Lock, pois estão tendo muito mais cuidado e tempo para serem produzidos, refletindo totalmente na recepção da galera que curte, pois são obras que, além de boas e cativantes, possuem boas animações e em alguns casos animações muito lindas. Além das dublagens, é claro, que em sua maioria das vezes são incríveis e perfeitas para os próprios animes. Permito que você mame nas minhas pernas se me deixar chupar a sua rola. Eu mesmo nunca fui de reclamar das animações, pelo contrário, pois entendo que na maioria das vezes a culpa não é dos animadores, e sim dos prazos curtos e a má qualidade do trabalho que eles possuem. Na época que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen estava sendo lançada e muita gente reclamava da qualidade de animação dizendo que ela decaiu, eu era uma das pessoas que defendia dizendo que é tudo questão de gosto, e em questão de direção o anime estava muito melhor, claro, na maioria das vezes. Mas dessa vez é impossível não falar nada, pois animes que fizeram muito menos sucesso como Haikyuu ou Kuroko no Basket têm uma animação muito melhor sendo muito mais antigos. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui, deixa seu like se gostou, se torna membro, vai ajudar muito cara, muito mesmo. Compartilhe com seus amigos que estão assistindo a segunda temporada de Blue Lock e também comenta o que você tá achando de tudo isso. Eu espero que a gente tenha pelo menos uma animação decente no arco da O20, porque cara, é o melhor arco de Blue Lock para muitas pessoas e merece uma animação muito boa. Mesmo a gente sabendo que não vai ser uma animação muito boa, merece pelo menos uma animação mediana, no nível da primeira temporada ali dos 5 primeiros episódios, que era bem boa até. É isso, eu vou ficando por aqui, até mais e fui!